Eu tenho dados aqui, você sabe que a gente está falando hoje sobre esses jovens que estão demorando mais para sair de casa, né? Essa nova configuração aí da família brasileira. Antes todo mundo casava muito cedo, 20 e poucos anos, menos do que isso, e já encaravam a construção de uma nova família, já encaravam uma vida muito própria, e hoje está se demorando um pouco para se criar essa nova família. E aí é o seguinte, ó, a quantidade de jovens entre 25 e 34 anos que ainda moram com os pais aumentou de 20% para 24% entre 2002 e 2012. Segundo a síntese de indicadores sociais divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, essa pesquisa de 2012. De acordo com o estudo, cerca de 60% dos jovens nessa condição são homens e 40% mulheres. Eu fiquei um pouco chocado, porque eu achei que as mulheres é que ficavam mais em casa do que os homens. Mas acho que os homens gostam de curtir a mãe, cuidando um pouco mais da roupa, da comida, sei lá. A gente vai conversar sobre isso. Deixa eu receber aqui a Adriana Sartori, que é psicóloga, e vai estar com a gente aqui hoje no seu programa. Adriana, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela presença. Fica à vontade. Obrigada. Adriana, então, reconhecidamente, eles estão saindo mais tarde de casa. Na verdade existe um processo aí. Antigamente as pessoas já saíam para a faculdade e hoje algumas até saem, mas quando voltam, elas voltam desempregadas. Elas têm todo um processo ainda para fazer a vida e poder se sustentar fora de casa. Então antes, quando elas iam e já permaneciam fora, já empregadas, hoje elas voltam e aí começam a vida de trabalho. Existe um retardo do que a gente chama da maturidade. A gente está amadurecendo mais tarde. A gente está ficando mais longevo, né? A gente está vivendo mais e a gente está amadurecendo um pouquinho mais tarde também. Exatamente. E aí a gente curte um pouco mais o pai, um pouco mais a mãe, mas independente de curtir mesmo, o que eu acho que o que mais pega é a condição financeira. É muito mais difícil hoje um menino de 25 anos se manter fora de casa do que era no passado. Há 20 anos atrás, por exemplo, quando eu já casei, já trabalhava, já tinha casa, já tinha muito mais coisas aos 20 anos. É, isso com certeza. Agora, por que essa diferença entre homens e mulheres? Você consegue imaginar? Eu imagino que as mulheres, normalmente, elas casam com homens mais velhos, então mais estabelecidos. Ok, esse é um dado. Então, de fato, faz com que ela, aos 25 anos, case com alguém com 28, 29 anos, que já passou por esse processo, então ela acaba saindo. E o homem, ele tem que fazer a sua vida, porque embora a gente esteja aí num mundo mais de igualdade, ainda o homem tem a responsabilidade de manter a maior parte da casa. Então ele tem que estar mais estabilizado para sair. E a mulher já sai um pouco mais ela tem um outro suporte, né? No caso do homem. Parece que a gente está falando de uma coisa, não, esse negócio era do passado, mas não é não. Eu estava lendo recentemente umas pesquisas. Embora existam grandes exceções, mulheres aí, grandes líderes de multinacionais e coisa do tipo, mas na maioria esmagadora dos casos, um homem e uma mulher que ocupam a mesma função, a mulher ganha menos. E uma quantidade em porcentagem bastante relevante de menos salário. E ainda existe algumas empresas que, na hora de uma promoção, na hora de escolher um cargo de extrema liderança, um cargo extremamente estratégico, se posiciona na escolha de um homem. Porque fica muito mais tranquilo, né? A mulher, ela é ligada ainda mais aos filhos, ela depende aí de um monte de situação que para o homem é muito mais tranquilo. Para um homem pegar um avião e passar 3 semanas fora, é muito mais tranquilo do que para uma mulher que está com 2 filhos com 3 e 6 anos. Hoje ela até consegue fazer isso, mas poucas mulheres ainda têm essa opção, essa vontade de fazer. As pesquisas indicam que ainda as mulheres elas se casam esperando que os maridos cuidem delas, sim, e que ela tenha o tempo para olhar os filhos. Ela não vai fazer isso o tempo integral, mas ela também não vai abandonar os filhos, ela não vai se tornar aí uma grande empresária, ou uma grande, se isso custar para a família. Agora, uma outra coisa que eu estava lendo sobre essas relações assim de mulher no mercado de trabalho, homem e mulher, é que na hora também da decisão para a escolha de uma mulher para um cargo de liderança, gera na cabeça de quem está escolhendo o seguinte: estou investindo nela, estou colocando num cargo de extrema importância, mas sempre existe o perigo dela ficar grávida. Isso. E aí vai ter aquele período de gravidez
e depois vai ter o período de licença maternidade. E a volta, né, o mercado já está diferente, a vida já está diferente dentro da empresa e tudo mais. Então as mulheres passam por isso que eu consigo até chamar de preconceito, mas passam, né? É um preconceito, mas é uma realidade. Uma empresa que visa o lucro, ela tem que pensar nisso, porque se de repente ela for só coração, ela pode até fechar as portas e aí deixar muita gente, muito mais pessoas desempregadas. É verdade, é um raciocínio. Então eu acho que é uma questão de sobrevivência e de escolha da mulher mesmo. Se ela tiver a intenção de se tornar alguém muito destacada dentro de uma empresa, ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não vai ter jeito. E o contrário do mesmo jeito, né? Se ela quer ter filhos, quer ter uma família, que é algo importantíssimo e deixado por Deus, né? As coisas vão ter que ter o seu tempo de acontecerem. Agora, a gente está conjecturando essas coisas aqui por causa dessa pesquisa que as mulheres saem de casa mais cedo do que os homens. Agora, colocando todo mundo no mesmo pacote aí, homens e mulheres, que estão reconhecidamente saindo um pouco mais tarde de casa, você falou da questão financeira. Então é mais difícil se colocar no mercado de trabalho, é mais difícil se sustentar. E inclusive mais difícil hoje do que foi no passado. As coisas têm um outro patamar. Isso é que puxa o lado emocional, de as pessoas estão amadurecendo um pouco mais tarde, ou não? O amadurecimento aí tardio não tem nada a ver com a situação financeira? Então, eu acho que na verdade a gente está vivendo um outro momento. Hoje é possível que você só estude e que seu pai mantenha você por um período maior dentro da sua casa. Antigamente não, pelo menos a maioria das pessoas, quando elas passavam do ensino médio, o que acontecia? Ela ia trabalhar e ela ia fazer a faculdade, mas com o próprio dinheiro. Hoje parece que existe uma facilidade com todos esses financiamentos e todas essas oportunidades, faz com que a pessoa ela consiga assim fazer a faculdade sem precisar trabalhar. Então ela normalmente termina a faculdade sem experiência alguma. E aí sim é que ela vai começar a buscar um emprego, começar a buscar uma forma de sustento e se desenvolver. Eu acho que não tem muito a ver só com o fato financeiro mesmo, tem o fato da pessoa não amadurecer porque ela não vai mesmo para o mundo da forma como a gente ia já com 15, 16 anos, no meu caso, não no seu. Mas no meu caso foi mais ou menos assim também. Com 18 anos eu trabalhava, mas fiquei na casa dos meus pais realmente até casar com 22 anos, 21 anos. Então eu tô meio que na estatística aí. Mais antiga, com certeza. Bom, a gente vai fazer mais um intervalinho, é coisa rápida, a gente volta já. Falando um pouquinho mais dessas relações aí dos filhos saindo cada vez mais tarde de casa. Eu quero pedir que você continue participando com a gente, facebook.com/seuprograma, Twitter, @seuprograma, continue interagindo com a gente, mandando sua opinião, suas dúvidas, suas perguntas. A gente está aqui para conversar através das redes sociais também. Não esquece que no final do programa tem um recado importante para você. Fica com a gente até o finalzinho, tá bom? Um grande abraço, a gente volta já, não sai daí. De volta aqui o seu programa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Eu estou conversando aqui hoje com a Adriana Sartori, que é psicóloga. O nosso tema aqui do seu programa são os filhos que estão deixando os lares dos pais, deixando o pai e a mãe cada vez mais tarde. A gente falou aqui no bloco anterior bastante sobre essa questão de por que o filho está saindo mais tarde. Queria falar agora do outro lado, papai e mamãe. Eles têm um papel nisso? Será que eles também já têm uma natureza que tem uma dificuldade maior de deixar o filho ir para a vida, de deixar a vida do filho acontecer fora das asas ali de papai e mamãe protegendo? Com certeza. Se você tem um ambiente muito propício, se você tem tudo que você quer na mão, fica muito difícil você querer abandonar aquele ninho e ir para a vida. Eles devem ter sim um fator, mas as pesquisas indicam que quanto mais tarde o seu filho sai de casa, por exemplo, se você tem um filho com mais ou menos 40 anos que está na sua casa ainda, não é o filho que está com problema. Talvez você devesse buscar aí um psicólogo ou um psiquiatra, porque pode ser que o problema esteja com você. Realmente seja difícil, ou você tem algum problema mesmo patológico, ou realmente seja difícil para você abrir mão desse filho, dessa criança e deixar ele fazer o que ele tem que fazer na vida.
é uma insegurança muito mais da mãe do que da criança. E às vezes essas patologias como depressão, agora falando mais sério, né? A depressão, a esquizofrenia, são problemas que realmente seguram os filhos. Os filhos, eles não conseguem sair de casa e levar a vida sabendo que o pai ou a mãe é depressivo ou tem algum outro tipo de transtorno. Ele se sente responsabilidade, né? Ele se sente responsável pelo bom estado dos pais e pela boa saúde dos pais. Né? E ele não fica tranquilo fora também, né? Ele tem que saber o que está acontecendo, então vai ser sempre aquele filho preocupado, mesmo que ele tenha a família dele, ele vai sempre estar preocupado com esse pai e com essa mãe. E às vezes até traz a família para dentro de casa, que é para poder cuidar de todo mundo. De todo mundo junto. Nossa, o que gera outros N problemas, né? Com certeza, para a família que está nascendo e para a família anterior também. Com certeza. Porque existe um período da vida que a gente precisa voltar para si mesmo, voltar a ter novos prazeres, conhecer novas coisas. E se você tiver sempre o seu filho ali do lado, você não vai conseguir fazer isso, porque a rotina vai se manter. Até o casamento, né? Ele precisa daquela atenção de uma outra forma, como era no passado, antes dos filhos. Dizem, quem passa por isso, eu ainda não estou passando, mas dizem que é um momento mágico para quem viveu isso muito bem. Porque você volta a encontrar com o seu amor, o amor da sua vida. Então, se você souber fazer isso, é o melhor período a se viver, porque você está estabilizado, você não tem responsabilidade de criança, você normalmente já tem um dinheiro, então você pode viver coisas que você sempre quis e que antes não podia, ou por conta dos filhos ou das responsabilidades. Então... Mas sabe o que eu acho que é um grande empecilho aí? Me corrija se eu estiver errado, porque a gente está falando aqui, nesse aspecto dos pais, grandemente sobre aquela síndrome do ninho vazio, né? Acho que todo mundo já ouviu falar desse termo, mas é quando os filhos saem de casa, então fica o ninho vazio ali, né? E os pais estão tendo que se adaptar a uma nova realidade. Não tenho os meus filhos em casa. Dá aquele vazio, aquela coisa. Eu imagino que deva ser um grande vazio. Eu tenho meu irmão morando com os meus pais ainda. Meu irmão tem 28 anos. Meu irmão tá bem dentro das estatísticas, né? Minha mãe pica a frutinha que ele vai comer de manhã, na noite anterior. Quando ele acorda, tá lá. O café da manhã pronto, entendeu? A roupinha que ele vai usar tá ali passadinha, não sei o quê. Então, o filho se sente muito cuidado, o pai se sente cuidando de alguém. Então aí se quebra uma relação. E a vida é feita de muitas adaptações, né? A gente no período da adolescência tem que se adaptar a muita coisa para se preparar para a vida adulta. Quem casa, quando casa, tem toda aquela série de adaptação do casamento. Vem o filho, meu Deus, tem uma criança em casa e noite que não dorme, e aprender a ser mãe, aprender a ser pai. Agora, depois disso, a gente passa um grande período num processo muito parecido, né? Sou casado, tenho meu filho, trabalho, volto para casa. Esse aspecto do filho saindo é muito longe das outras adaptações. Você não acha que tem que aprender a se adaptar de novo? Com certeza, vai ter que se adaptar a muita coisa aí de novo, até porque é uma outra fase da vida, você vai ter N oportunidades se você se der, e você também vai ter uma nova família chegando, né? Neto, a nora, então para a família nuclear é uma coisa bastante complicada, é uma adaptação muito difícil, e junto com isso vem o quê? Vem a aposentadoria, vem também a menopausa para a mulher. A terceira idade, a velhice, ela vai chegar e eu tenho que estar preparado emocionalmente, financeiramente, fisicamente, né? E a gente está falando aí de 20, 25 anos, que é o período que a gente vive depois que os filhos deixam a casa, os filhos mais normais, né? É muito tempo, né? É muito tempo para você ver. Se você não tiver isso mais ou menos planejado e programado, se você já não tiver aí as coisas que você gosta de fazer, são 20 anos de sofrimento, de tristeza, de depressão, de afastamento. É o período onde as mulheres mais bebem, se tornam alcoolistas, e os homens também deixam a casa, sem contar as separações. Existem muitas separações de casal depois que os filhos deixam a casa, porque realmente não consegue lidar com a situação.
Por isso que aquela história de que a prioridade da mulher tem que ser o marido e não o filho, Isso. é uma verdade, né? É uma realidade. Isso é a coisa que todo mundo deveria aprender na escola. A sua responsabilidade é com o seu marido, em primeiro lugar, o marido com a esposa. E os filhos, eles têm que se adaptar a isso, porque eles vão sair, eles vão criar a família deles e quando você estiver velho, você vai estar ao lado do seu marido. Com certeza, e ser feliz esses 25, 30 anos, como você está colocando aqui pra gente. E hoje, mais importante do que antes, né, como a gente estava falando, porque hoje a gente vive mais. Exato. Né? É muito tempo para você viver sofrendo, então se programa. Quando a gente falava, eu tô me colocando muito velho aqui, quando a gente falava, mas se falava antigamente da mulher de 30 anos, que estava na idade do sucesso, de Balzac, né, que escreveu lá, a mulher de 30. A mulher de 30 hoje é a mulher de 40, né, de 45. Com certeza. Eu acabei de fazer 45 anos e uma das coisas, conversando com as minhas filhas, foi de lembrar da minha mãe aos 50 anos, assim, o quanto pra muito gente... Muito diferente, nossa, né? A gente olhava assim e falava, nossa, olha, é uma senhora. Uma vovozinha. E eu já não me vejo assim, lógico. não tá assim, pode ficar tranquila. Agora, como que isso pode ser mais saudável, então, essa relação? Acho que não é bom para pais e filhos que isso se estenda tanto, né? Existe a necessidade de se criar uma nova família, um novo núcleo familiar, existe a necessidade do filho ir para a vida, se sustentar. Qual deve ser o papel do pai para impulsionar esse filho para a vida? Então, eu acho que isso começa muito cedo. Eu acho que a criança, desde muito cedo, você vê, por exemplo, a criança no parquinho com 1 ou 2 anos ali aprendendo a andar e ela tentando subir no parquinho, o pai vai lá, pega e coloca em cima. Então, é como se essa criança crescesse com a sensação de que sempre vai ter alguém para colocar ele no lugar que ele tem que estar. Então, eu acho que desde muito cedo a gente tem que dar essa liberdade para a criança. A gente como pais, a gente tem uma obrigação de amparar, mas não de carregar esses filhos. E a gente faz isso o tempo todo. Vai levar uma criança de 10 anos para a escola, você vê a mãe saindo do carro, pegando a bolsa da criança, levando a criança até a porta da escola. Poxa, com 10 anos, a criança ela já deve ser capaz de carregar suas próprias coisas. Então eu acho que isso vai minando, são pequenas coisas que quando a criança vai crescendo, ela não está habituada a cuidar de si, ela não está habituada a fazer as suas coisas. Ela foi criada numa redoma. Isso, e sempre com a sensação de que tem alguém atrás que vai resolver o que ela tem para resolver. E aí quando ele se dá conta, isso já está com 28, 30 anos, ele fala, bom, agora acho que vai ter que ser eu mesmo. Aí pode ser tarde demais. Mas eu gostei muito desse exemplo que você deu da criança subindo ali no parquinho e o pai colocando a criança. Isso vai para o resto da vida, né? Se reflete em várias outras ações do pai e a criança vai sempre se sentir protegida. Bom, se eu cair tem alguém me amparando, se eu não conseguir subir tem alguém. Isso não cria uma criança determinada, uma criança independente. Então, que tem alguém amparando é perfeito, porque é importante. Agora, te levantando não, fazendo por você, isso não é bom em nenhuma fase da vida. O tempo todo que você fizer isso com seu filho, com a melhor da boa intenção, realmente você vai muito mais prejudicado que... É que nem aquele adolescente problemático, que você vai lá livra da polícia, você vai lá livra do castigo da escola. Então, eu acho que tudo isso acaba contribuindo para um adulto mais inseguro, mais dependente, e que vai permanecer muito mais tempo na casa do pai. Com certeza. Para a gente encerrar, vamos tentar falar o outro lado. De repente, a gente tem um adolescente, o jovem, que tem esse pai que segura. Ai, meu filho, quem vai cuidar de mim? Meu filho, só tem você nessa vida e tal. Como é que o filho pode conseguir galgar essa independência? E também, claro, sem magoar o pai, porque filho nenhum quer magoar o pai e a mãe, né? Então, de verdade, existe essa ideia de que se você fizer algo que o seu pai não quer, vai deixá-lo triste. Na verdade, o seu pai vai ficar triste todas as vezes que você estiver sofrendo. Ele pode ficar assustado, ele pode ficar com medo de te soltar, mas assim que ele vê que você está bem, mesmo que você não esteja tão bem sucedido, mas que você está seguro do que você está fazendo, ele vai ficar bem. Só que a gente fica com aquele medo de magoar o pai, de sair de casa e também de assumir as responsabilidades.
Eu acho que isso está mais ou menos dentro da pessoa. Você mesmo, pelo jeito, é um exemplo disso. Aos 21 anos eu já saí, já resolvi a minha vida e eu tenho já o meu irmão que continua dentro de casa. Eu acho que alguma coisa na sua história de vida demonstrou para você que o melhor para você seria sair. Assim como na vida dele, algo deve ter mostrado para ele que não, tudo bem se eu ficar mais um pouco. Então eu acho que também vai da infância. Você já devia ter decidido já há muito tempo que... E nem sabia. E nem sabia que você iria ser diferente, que você ia aos 21 anos ou perto disso você já teria a sua vida. Entendi. Aprendi muito. Queria agradecer, Adriana, pela sua participação, pela sua presença aqui no seu programa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Wagner. Foi um prazer. Muito obrigado. Gente, intervalinho rápido. Eu volto com aquele recado que eu tô te prometendo. Até já, não sai daí.